Glória a Deus, queridos e amados irmãos e irmãs e ouvintes de todo o Brasil e toda a terra. Esse é seu querido programa Defesa da Sã Doutrina IBDA. Quem vos cumprimenta na paz, na gloriosa e doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sou eu mesmo, seu irmão Emerson Nunes. Queridos e amados irmãos e irmãs e ouvintes, chegou o momento agora da oração, o clamor profético a Deus da última hora da meio-dia. Vamos orar, meus irmãos, vamos clamar a Deus, porque diante da oração a Deus, e jejum, e obediência a Deus, nosso Pai, nós alcançamos a vitória de Deus. Atenção, membresia da Igreja de Cristo, que está empenhada na santificação do corpo, alma e espírito, Ministério Deus de Amor, outros ministérios também que estão na comunhão com Jesus, da santificação corpo, alma e espírito. Vamos orar. Eu falo Deus de Amor porque é uma igreja que foi fundada na doutrina, né, meus irmãos? E tem mais irmãos de outro ministério que são de Deus também. Como eu congrego na Igreja Deus de Amor, é a saudação eu dou porque eu congrego na Igreja Deus de Amor, que é uma igreja de Deus que foi fundada em 1962 pelo homem de Deus, humilde servo de Deus, usado pelo grande Deus nessa terra, nosso irmão saudoso missionário Davi Miranda, louvado seja Deus, junto com a sua saudosa mamãe Araci, digo melhor, Anália Miranda e sua irmã Araci. Louvado seja Deus. Vamos continuar zelando da doutrina, como Jesus usou a nossa irmã Anália Miranda, nas suas humildes palavras, que essa obra, ela começou pequenininha, engateando como uma criança. E Deus será com essa obra, enquanto o servo de Deus for fiel a Deus, né, meus irmãos? Então vamos orar, porque você está vendo aí o ataque dos falsos profetas divisores. Quando eu falo divisores, irmãos, são esses homens que saíram do nosso ministério e fundaram igrejas, que começaram no espírito, terminaram na carne, deixaram a soberba, o ego entrar no seu coração, saiu da igreja, agora falando mal, louvado seja Deus, até mesmo nosso irmão saudoso, missionário Davi Miranda. Cuidado com esses divisores, irmãos, fascistas e oportunistas, que eles atacam, eles alfinetam os homens de Deus, e quando eles recebem a exortação de Deus dentro da palavra, não diante da contenda, mas dentro da palavra e da oração contra o demônio que está no corpo deles, eles vêm com fascismo, depois chorando, né? Com lágrimas de crocodilo, né? Como diz, né? Dizendo que está sendo perseguido, mas é pura falsidade. Irmão, mas fulano está fazendo caridade. O movimento das igrejas mundanas, carismática, das seitas pagãs, também faz muitas caridade, carismático. O anticristo também, quando ele vir, vai ser muito carismático. Não adianta você ter ter obras de caridade e não pregar o evangelho. Se as obras da caridade te salvam, o mérito é seu, não é de Cristo. É o mérito de Jesus na cruz que salva. E isso não passa da nossa obrigação em fazer isso. Mas não adianta fazer essas coisas e ser soberbo, ser orgulho para se aparecer para os outros. Isso é obra de fariseu e desmerecer os outros irmãos e as outras irmãs, que têm irmãos fiéis, como eu mesmo. Eu não tenho condição, se eu tivesse condição eu fazia, mas eu não tenho, Deus sabe do meu coração, e eu e mais irmãos também na luta, nas ruas, pregando nas ruas, nos lares, fazendo evangelização, mas tudo para a glória de Deus. Aí agora vem esses falsos profetas, pescadores de aquário, falar mal, atacando sutilmente nosso irmão missionário, falando que o nosso irmão missionário foi avarento. O missionário Davi Miranda, irmão, foi um homem de Deus. Se ele alcançou as bênçãos de Deus, ouro e prata, foi através da sua obediência. O que a Bíblia diz? Se você for fiel, Deus vai ser com você no campo, seus celeiros serão fartos, se obedecer, como Deus foi com Abraão. Então, se ele obedecer, Deus abençoa. Louvado seja Deus, o homem e a mulher de Deus que obedece, que é fiel à sua doutrina. Deus prospera. Não diga essas prosperidades bruxificadas que estão pregando aí por meio de achismo e de seitas herégicas, mas a bênção de Deus, a prosperidade de Deus, com base bíblica, interpretação correta com as escrituras, ela é de Deus. Então, se o homem de Deus for fiel, for um dizimista fiel, um ofertante fiel à obra de Deus, Deus abençoa. Por que não? É só vocês lerem lá em Deuteronômio 28, louvado seja Deus. Então esses homens, eles não tiveram sucesso na igreja, com as suas heresias, suas máscaras caíram,
por causa dos seus adultérios, tanto físico como espiritual, eles foram excluídos, porque, como diz Paulo, Deus julga os que estão de fora e tira do nosso meio o iníquo. Que é o iníquo? Iníquo é aquele que peca consciente, é aquele que conhece a verdade, mas agora ele não aceita a verdade, que está errado, mas continua no erro. Não diga uma pessoa quando tem um escorregão, uma falha e cai, e ela reconhece o seu pecado e se humilha. Esse Jesus perdoa, mas o iníquo é aquele que peca consciente. Então agora eles saem, meus irmãos, eles não têm a graça do Espírito Santo de Deus de ganhar almas para o reino da glória com a pregação da palavra verdadeira, da santificação corpo, alma e espírito, né? Ele vai atrás dos crentes da Igreja Deus de Amor, né? Mas os crentes da Igreja Deus de Amor, de todo o ministério que está empenhado na palavra de Deus, na doutrina, eles não conseguem enganar, não. Porque nós estamos, irmãos e irmãs, selados por Jesus. E todos esses irmãos que seguem esses homens aí, que aplaudem e idolatram esses homens, são pessoas desqualificadas igual a eles. É a limpeza que Jesus faz, que esses crentes, era tudo crente contendeiro, fofoqueiro, que estava em nosso meio, Deus tirou, também foi junto com eles. Não estou generalizando todos, porque tem alguns irmãos que estão sendo inocentes, sendo enganados por esses homens. Mas através da nossa oração e da pregação da palavra de Deus, com a obediência a Jesus, com seus estatutos bíblicos, Deus vai resgatar essas almas. Agora, se a partir do momento elas conhecer que é um falso profeta, que não tem respaldo com a palavra e continuar lá, aí se torna também um rebelde idólatra e será lançado no fogo do inferno. Então, irmãos, tome cuidado com esse divisor aí. É um falso profeta, um enganador. Embora foi um profeta de Deus, começou no espírito, mas terminou na carne, como foi Saul, né? Soberbo, avarento, não deu ouvido à voz de Deus, deixou os anjos caídos te enganar, e Deus se afastou, e agora está sendo usado pelos demônios enganadores. Tome cuidado, irmãos, porque, mas fulano prega contra pintura, prega contra corte de cabelo, prega muita doutrina, mas cuidado, irmãos. Jesus falou que, se capaz, ele enganaria até os escolhidos. E quem são os escolhidos? São os crentes de doutrina, são os crentes fiéis. Então, para o diabo enganar um crente de doutrina, ele tem que usar algumas verdades para tentar cativar vocês. Mas o interior do seu coração é cheio de hipocrisia. Prega, mas não vive o que está pregando, não tem amor no coração, não aceita a repreensão de Deus. Não pense em você, meu irmão, minha irmã e ouvintes, que espírito de Jezabel é só pintura, não, faz parte, a pintura é do diabo mesmo. Uma cortar o cabelo, televisão, futebol, sensualidade de bermuda, que é veste de vergonha, é pecado. Mas você tem que entender também as doutrinas eclesiásticas, louvado seja Deus, e a doutrina da santificação do Espírito, que é manso e humilde de coração, né? Louvado seja Deus. Então tome cuidado com esses enganadores, com esses homens, que alguns que saíram da Igreja Deus de Amor e agora ficam querendo pescar no aquário da igreja. E preste atenção também, cuidado com os divisores internos também em nosso meio, né? Que estão querendo trazer o mundanismo para a igreja, que estão despregando tudo que o missionário Davi Miranda, homem de Deus usado pelo Espírito Santo, pregou. Lembrando que não estão idolatrando o servo do Senhor, mas a Bíblia diz: dai honra a quem tem honra. Foi um homem fiel, que foi esposo de uma só mulher até a sua morte, teve suas falhas, muitas vezes na igreja teve. Ninguém é perfeito, irmãos. Ninguém de nós é perfeito, todos nós temos falhas. Mas creio que ele, como homem de Deus, nos últimos dias da sua vida, louvado seja Deus, eu me lembro até ouvindo as suas orações, ele orou muito se humilhando a Deus, né? Reconheceu alguns erros e se consertou com o Senhor e partiu salvo para o reino da glória. Louvado seja, que foi fiel até a morte, né? Teve suas falhas, mas ninguém é perfeito. Não somos perfeitos, mas pregamos a perfeição de Deus para vivermos nela. Então cuidado, irmãos, com esses divisores que saem da Igreja Deus de Amor e depois começam a falar mal, né, do homem de Deus, né? E generalizar todos os irmãos. E também cuidado com alguns que estão em nosso meio também. Esses aí que estão trazendo o mundanismo, as culturas pagãs, as festas pagãs para dentro da igreja. Essas pessoas, elas não representam o corpo de Cristo e não representam a igreja primitiva e a verdadeira IPDA que foi fundada pelo homem de Deus. Eles não representam. Eles são bode e joio no meio do trigo e bode no meio das ovelhas, que estão para querer tirar a nossa liberdade, estão para espiar. Só que esses daí não vão permanecer.
Louvado seja Deus. Tudo isso que está acontecendo, meus irmãos, esses que estão trazendo o mundanismo, o paganismo para a igreja, que não tem, eles não têm a graça de Deus e o próprio Deus tirando a máscara deles, para mostrar para nós quem são eles, né? Que muitos eram fingidos, fingia ser homem de Deus, fingia apoiar o nosso saudoso missionário, mas agora que Deus levou o teu servo, louvado seja Deus, agora estão mostrando a sua cara feroz, quem eles são. Então tudo isso é permissão de Deus, irmão. Então vamos ser fiel a Deus. Agora não estou generalizando que todos os irmãos que são de Deus e amor é divisor. Tem irmãos obreiros que teve o ministério de Deus, ungido por Deus, foi consagrado por Deus para dar continuidade à doutrina. Não estou referindo a esses irmãos. Eu estou se referindo a esses homens que abrem ministério fora da doutrina, com vaidade mundana, que Deus tirou do nosso meio, e esses que fingem pregar a doutrina, mas é arrogante, é soberbo, faz ramificação da sua placa e generalizando os irmãos, pescando no aquário, dizendo para os irmãos ir para a igreja deles. Cuidado com esses homens, que eles não representam Jesus, porque o poder está na palavra de Deus, está no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, vigiem, louvado seja Deus. O irmão missionário Miranda, ele cresceu na obra de Deus, pregando a doutrina de Jesus e vivendo ela. Sofreu muito, meus irmãos, sofreu na obra. Louvado seja Deus, ajudou muita gente. Quem não sabe, eu estou na Igreja de Deus e Amor desde 95, meus irmãos. Eu sei muito bem quem são esses homens. Todos os homens que se levantou contra o nosso saudoso missionário não ficou em pé, porque o nosso irmão missionário Davi Miranda foi um ungido de Deus, irmão, que pregou e viveu a doutrina do céu. Então a Bíblia diz: não toquei nos meus ungidos, nem maltratei os meus profetas. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, muito cuidado. Eu ainda vou contar um testemunho aqui, quando eu era criança, de uma conversa que eu tive com o nosso irmão missionário Miranda. Ele me ungiu de criança e conversou comigo, entregou uma revelação de Deus para mim, e estou vendo essa revelação se cumprir. Então ainda vou contar meu testemunho, quando eu era criança, que eu ajudava na sede mundial ali no Sopão, quantas carretas que chegavam ali, irmãos, de alimentos, né? De que o missionário fazia doações de cestas básicas, né? Anunciava no rádio, os irmãos católicos iam lá, pegava a cesta básica. Então isso aí, esses falsos profetas, eles não veem, então eles são oportunistas. Estão falando com o nosso irmão missionário, adquiriu 100 milhões. Deus abençoou o homem, Deus amém, ele mereceu. Deus abençoou, Deus é o dono da paz do ouro, mas ele alcançou trabalhando, irmãos. Diferente desses fascistas aí, que fica se crescendo, as suas igrejas crescem com seu sensacionalismo, com suas falsas doutrinas e falando mal dos outros. Isso aí não representa a igreja de Cristo, não. E vocês estão dando ouvido a esses homens, vocês vão perecer, porque esse homem já foi longe demais. Agora ele tocou no ungido de Deus, né? Já blasfemou também das revelações. Deus vai tocar nesse homem, Deus vai tocar na carne desse homem, Deus vai dar uma chacoalhada nesse homem, para ele saber que Deus é Deus, que Deus é na vida do seu servo. Se vocês, irmãos, que abriu o ministério, tem sua obra, amém, que Deus abençoe, mas não fica querendo se crescer falando mal dos outros não, irmão, alfinetando os outros não. Nós vamos falar mal sim, dentro da palavra, o que está de errado dentro da Bíblia. Não ficar apontando homens e profetas de Deus. Cuidado. Vocês estão tocando no Espírito Santo. E vocês também dentro da Igreja de Deus e Amor, que estão trazendo esse mundanismo para a Igreja de Deus e Amor, esse paganismo, e despregando tudo o servo de Deus, que Deus pregou, pastores despreparados de alguma sede setorial, circunsal e anexo, que estão colocando no banco os humildes irmãos e irmãs que são fiel a Deus, que prega na simplicidade, que prega pelo Espírito Santo, que são usados na exortação, na profecia, para desmascarar o adultério, a prostituição, a televisão, as coisas mundanas, e vocês estão encostando eles. Saiba de uma coisa: vocês não estão tocando nele, vocês estão tocando no Espírito Santo, e a espada da ira de Deus vai cair sobre vocês, tanto da liderança como até o membro. Então cuidado, irmãos. Vocês não tocaram, não foi em nós, vocês tocaram no Espírito Santo. Então, como eu falei para os irmãos, Deus é com esse ministério. O diabo está fazendo isso também, usando alguns em nosso meio, para fazer que os irmãos desanimem, e pare e saia, e vai para a igreja desses divisores fascistas. Mas se Deus empenhou igrejas sérias que ainda pregam a doutrina, que por isso, por quê? Quando Josué e Moisés partiu para a glória,
Deus levantou juízes, irmão, juízes, louvado seja Deus, para gerenciar, tomar conta, liderar as tribos de Israel. É a mesma coisa que está acontecendo agora. O Senhor Jesus Cristo veio nessa terra, trouxe consigo o reino, trouxe consigo o evangelho, e derramou o teu poder do teu Espírito Santo sobre os apóstolos, se ascendeu ao céu, louvado seja Deus, em 10 dias, mais ou menos, os apóstolos oraram, e receberam o batismo com o Espírito Santo, e começaram a pregar as boas novas do evangelho. Então esses apóstolos também partiram para o Senhor. Depois veio outros irmãos, com a mesma doutrina deles, pregando, mas do mesmo jeito que tem os irmãos verdadeiros, tem os falsos. Então a mesma coisa foi com a Igreja Deus de Amor, não só com a Igreja Deus de Amor, mas outros ministérios também de doutrina, que começaram na doutrina. Então esse ataque final, da apostasia final que nós estamos, é em todos os lugares, mas tem os remanescentes, tem os Micaías, tem os Elias, tem os 7.000 que não se prostou a Baal, tanto na IPDA, tanto na Igreja A, na outra igreja, Igreja B, que são fiéis, começar na doutrina. Agora essas igrejas que já foram fundadas no erro, com a doutrina de Jezabel, essas não são de Deus, nunca foram. Honra a Deus só de lado, mas o coração está longe. Tem parência que está vivo, mas está morto. Essa Deus manda você sair dela. Mas enquanto tem irmãos Micaías e Elias no ministério que foram fundados por homens de Deus antigos que sangraram os joelhos em oração e para manter doutrina, agora tá vindo esses Nicolaídas para querer destruir. Se Deus tem um ministério que você dentro dessa igreja, para você continuar pregando doutrina, não saia. Porque cada um Deus levantou numa missão. Amém? Se você sair sem a direção de Deus, você vai ser cobrado. Agora, aqueles que Deus deu missão para continuar a obra, com o ministério na sua mão, que Deus abençoe você. Mas vigia, prega e vive, porque senão a espada de Deus vai cair sobre você também. Porque a igreja de Cristo ela é uma só, independente da placa. Ela é uma só, mas é uma só as igrejas que estão ligadas à doutrina da santificação do corpo e alma e espírito. Amém, meus irmãos? Então, cuidado agora com esses divisores aí, falsos profetas. Eles fingem pregar doutrina para cativar vocês. Vocês pregam como uma beleza. É como diz a Bíblia, eles têm aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Eles têm chifre como cordeiro, mas quando abre a sua boca, fala como dragão. Chifre como cordeiro parece ser de Deus. Tem poder, fala em língua, mistério, cura, sinais, maravilhas, visões, mas o seu coração é soberbo. Porque Deus não opera na soberba, Deus resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. Um homem que está com o coração cheio de soberba, cheio de vanglória, ele não tem o Espírito de Deus, sim o Espírito do anticristo e o mesmo demônio que usou Jezabel. Porque Jezabel ela queria alcançar poder, manipular as pessoas na marra, pela sua influência, pela sua intriga, pelas suas falácias, perseguindo os profetas de Deus, e todos aqueles que se opunhavam contra ela, ela mandava matar, ela não aceitava, porque era soberba. Ela queria conquistar o povo pela sua mentira, pela sua exaltação, e todos aqueles que seguiam ela, ela tinha paz com ela, mas aqueles que não aceitavam a falsa doutrina dela, ela mandava matar e perseguia. Assim são esses homens. Não importa que está pregando doutrina, mas meia doutrina, mas estão com o coração cheio de soberba, não é Deus que está usando, mas sim o Espírito do anticristo. Cuidado! E vocês que estão seguindo esses homens, vocês vão perecer. E vão ter uma grande surpresa. Porque quem está falando na minha boca não é o irmão Emerson Nunes, é o Espírito Santo. Então vocês, cuidado. Cuidado com esses homens. A Bíblia diz que eles iam arrastar multidões, os falsos profetas. Eles iam arrastar multidões de pessoas. Muita gente. Louvado seja Deus. E os verdadeiros, poucos iam seguir. Poucos. Porque poucos vão entrar na porta estreita. Poucos têm compromisso com Deus de adorar a Deus, não só pelo que Deus faz, mas sim pelo que Deus é. Agora, multidões que gostam de falso profeta, de fascista, de cativadores, de mundanos, eles vão seguir, porque eles adoram a Deus só pelo que Deus faz. São um bando de crentes interesseiros, preguiçosos. Porque nós temos que ajudar as pessoas sim, mas tem pessoas que é acomodada, tem pessoas que é preguiçosas, que se acomoda às custas dos outros e não é assim. A Bíblia diz, preguiçoso vai ter com a formiga. O pastor, ele não tem obrigação também, meus irmãos, de ficar sustentando pessoa preguiçosa. A gente tem que ajudar sim, dar um mantimento, ajudar para dar uma motivação, ajudar com emprego, com alguma coisa, para dar uma motivação. Mas aí a pessoa também, a Bíblia diz, se esforça, tem que se esforçar, tem que acordar cedo, procurar emprego, que Deus vai abrir a porta de emprego para você. Agora ficar acomodado às custas dos outros, falando, eu viver nas custas dos outros, isso está errado, isso é coisa de preguiçoso.
E tá cheio de pessoas assim. E quando ouve uma verdade dessa, não suporta, critica. Por isso que continua essa vida de sofrimento. Porque Deus resiste o soberbo e dá graça aos humildes. O que é resistir o soberbo? Não é só Deus virar a cara, não. Deus pune ele com sofrimento e nunca tem alívio. Agora, o sofrimento do cristão, ele tem um sofrimento, mas tem um alívio de Deus diante das suas lutas. Aleluia. Porque Deus dá graça àquela pessoa que é humilde e ouve a repreensão de Deus. Que ele adora a Deus pelo que Deus é, não só pelo que Deus faz. Agora, esses crentes falsos e pessoas preguiçosas que não quer vida com Deus, não quer trabalhar, não quer se esforçar em fazer a obra de Deus e também trabalhar, buscar emprego, fazer alguma coisa, ficam acomodadas e se fingindo de coitadas. Também isso é fascismo. Cuidado! E esses pastores falsos que pegam pessoas assim para estar aliançando com elas, fingindo que tá ajudando para cativar vocês. Cuidado. Tá cheio desses. Você pensa que tem só no mundo pessoas assim? Tá cheio dentro da igreja também. Mas a máscara dessas pessoas vão cair. Então cuidado, meus irmãos. Vigia e preste bastante atenção. Peça o discernimento do Espírito Santo. Não é só nos dons do Espírito Santo que faz profeta. Peça o discernimento do Espírito Santo. Quem é verdadeiro que está passando por necessidade e quem não está. Porque tem pessoas que são espertas. Amém? Então vigie, que são tudo demônios. Então nós vamos vencer com oração, com jejum e com a pregação da verdade. Amém? Devemos ajudar sim. Mas depois que nós ajudar, a pessoa agora não. Agora nós ajudamos, dê uma força pra você. Agora você vai arrumar um emprego para você. Você vai trabalhar, Deus vai dar força para você. Nós vamos orar e você se esforçar. Amém, igreja? Então cuidado com esses homens. Cuidado com esses supostos pastores. Com a doutrina do diabo, kardecista, espiritista, necromancista, nessas igrejas com disfarçado de doutrina. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Isso é um Deus abafo do Espírito Santo. Porque, irmãos, nós estamos aqui para ajudar um ao outro. Nós somos membro de Cristo. O que é membro de Cristo? Um membro, quando você... Se você machuca a sua mão, o seu corpo inteiro sente, não sente? Então a mesma coisa que tocar no ungido de Deus... Ele é membro do corpo de Cristo, embora ele está no céu, mas é um membro. Você toca e você sente a dor. Então você tem que falar a verdade, irmão. Desmascarar como Jesus fazia naqueles fariseus hipócritas. Jesus chamava ele de raça de víbora, sepulcro caiado, mentirosos, adúlteros. Nós temos que ser a mesma coisa, não com contenda e com briga, mas dentro da palavra de Deus. Porque aos que pecarem na igreja, diz a Bíblia, repreenda na presença de todos, para que os outros vejam, venham a ter temor. Então se afaste. Agora, se você está dando apoio para um falso profeta desse, você é um anticristo também, um bode liderado por lobo que não suporta essa doutrina. E eu digo aos irmãos, se afaste desses tais. A Tessalonicenses 3,6, se aparte dos irmãos desordenados. João também disse, se alguém vir ter convosco, que não traz a santa doutrina do céu, não recebais em casa, nem tampouco saudeis. Então para de receber em casa essa falsa doutrina fascista, esse enganador mentiroso, que finge pregar doutrina, mas de doutrina não tem nada. Se afaste dele. Não vocês vão cair na mesma espada. Agora Deus colocou na balança. Tá na balança agora, tocou no servo de Deus. Então se humilha, meu irmão, se humilha. Porque senão o castigo de Deus vai pegar você. Deus vai chacoalhar você. Louvado seja Deus, amém, meus irmãos? Então vamos orar. Vai ser uma oração breve, daqui a pouco já estou saindo para o evangelismo, para fazer a missão, pregar nos lares, fazer um culto abençoado em nome de Jesus. E os irmãos, orem por irmão Emerson Nunes também. Que esse ano o irmão Emerson Nunes sofreu até ataques. Tentaram até matar o irmão Emerson Nunes com tiros, mas Deus me deu grande livramento. Pode matar o corpo. Fizeram isso para me amedrontar, não vou parar não. Se matar o corpo toma, mas eu vou para a glória, nós vamos prestar conta com Deus. Eu só vou se chegar a hora. E se derrubar eu na carne, Deus levanta outros. Amém? Mas eu não vou parar de deixar de pregar a verdade, porque eu temo a Deus. Eu não temo o que mata o corpo. Eu temo aquele que mata o corpo e a alma e lança no inferno. Que Deus me levantou não só a mim, mas mais irmão, para pregar a verdade. Não que o povo quer ouvir, mas o que vocês precisam ouvir. Todos nós precisamos ouvir.